anúncio da continuidade do programa Diálogo, com o objeto que o nosso dialogador, um dos que ele me trouxe. O dialogador de hoje, ele é produtor cultural, ele é bacharel em letras da Universidade Estadual do Ceará, foi secretário de Cultura do Crato, é ator de teatro, é diretor de teatro, foi diretor também do Teatro José de Alencar, e ele é o meu amigo, meu produtor, inclusive, às vezes foi até meu produtor, Fernando Piancó. Fernando Piancó, que me pediu no primeiro segmento do programa que nós pautássemos aqui para ele falar sobre um lugar que tem tudo a ver com ele, porque essas mais recentes produções da sua produtora, que é a Fernando Piancó Produções Artísticas e Culturais, exatamente nesse espaço aqui, ó, Centro Cultural Banco do Nordeste. É esse o tema? Inclusive, queria saber, fala você, eu vou produzi-lo em janeiro agora, com 3 peças, né? Verdade, você vai estar em cartaz lá no Centro Cultural Banco Nordeste, com 3 espetáculos. Uma lição, né? 3 sextas-feiras. Um espetáculo sobre a Maria de Araújo, a Beata Maria de Araújo, e Bravíssimo. E Bravíssimo, 3 espetáculos. Então, assim, o Centro Cultural Banco Nordeste, faço um trabalho lá há uns 5, 6 anos, né? Uma equipe muito maravilhosa. É um centro cultural significativo para a cultura não só de Fortaleza, do Ceará e do Nordeste, porque nós já temos, o Centro Cultural tem no Cariri, em Souza, na Paraíba, está se expandindo, mas no caso aqui de Fortaleza, ele presta um serviço maravilhoso, assim, a arte, a cultura, ao teatro, à dança, à música, às artes visuais, ao cinema, ao audiovisual, tem uma biblioteca maravilhosa e está havendo algumas reuniões, alguns encontros com a classe artística para discutir rumos do Centro Cultural, rumos no sentido. Ele vai sair daquele lugar, né? Aquele prédio hoje pertence à Justiça Federal e o Centro Cultural está à procura, já deve estar encaminhado, né, um novo local, um novo espaço para funcionamento do Centro Cultural continuar desenvolvendo suas atividades artísticas e culturais, né. E nesse bojo também vem algumas mudanças, né, de diretrizes da política cultural do Centro Cultural Banco Nordeste. Com a mudança da presidência do banco, houve essa orientação, né, e está sendo discutido internamente por quem trabalha lá no Centro Cultural e com as classes artísticas, já vários segmentos, já teve alguns encontros, né, o pessoal de artes visuais, o pessoal de música, o pessoal de teatro, já nos encontramos, discutimos, conversamos com o Tibico Brasil, com a TESE, enfim, com o pessoal que trabalha, que dirige, que coordena o Centro Cultural Banco do Nordeste. Tibico Brasil e a nossa Rildete, né? Rildete é coordenadora de artes cênicas, de né? artes cênicas. A Rildete. É preciso que o centro continue, óbvio, né? Claro, e eles garantiram, uma vai continuar. Nossa, né? E faz um trabalho muito bacana. Faz um trabalho desde 1990 tá com 15 anos. 99, 98, 15, né? Por aí. E fazendo também essa produção interface, quer dizer, uma coisa com os funcionários do próprio banco, mas também com produtores independentes como você. Exatamente. Fernando Piancó. Pessoas na área de música, de literatura, de audiovisual, de várias Abrem projetos, abrem editais, inclusive editais para recebimento de propostas novas ideias, né? Exatamente. No caso aqui, os velhinhos transviados. Foi resultado disso. Olha, mais 2 objetos, antes do objeto surpresa, para marcar o meu encontro de hoje com o dialogador, que é o Fernando Piancó, ator de teatro, diretor de teatro e produtor cultural. Ele me trouxe, olha quem, e por incrível que pareça, não tem esse livro. Eu sou capa do livro, sou contracapa do livro e não tem. Que loucura é essa, Fernando Piancó? 7º Festival de Teatro em Fortaleza, Memória e Pensamento. Esse festival, o 7º festival, quer dizer, o Festival de Fortaleza, ele sofre de um processo de continuidade. Ele aconteceu durante um tempo, depois parou, voltou, enfim, nesse ano, em 2009, ele voltou com a 7ª edição, e eu trouxe esse livro porque tinham 4 ícones, 4 figuras do teatro cearense brasileiro que foram homenageados, né? Quais são? Antonieta Noronha. A atriz Antonieta Noronha. O B. de Paiva, um grande mestre do teatro cearense brasileiro. Yuri Yamamoto, um jovem talentoso pensador do teatro, realizador. E você,
comemorando os 40 anos de teatro. Então você foi homenageado, você abriu o festival, né? Abriu lá no Teatro Zé de Alencar, participou ativamente do festival. Foi um festival bacana, mas acredito, eu penso que esse festival ele tem que permear, que tem que ter a participação mais ativa da comunidade fortalezense, né? De Fortaleza e de outras cidades aqui circunvizinhas, né? Este festival foi criado, inclusive, ele hoje tem uma lei de criação. Da época do secretário de Cultura era o Cláudio Pereira. Cláudio Pereira. Não é? Esse festival hoje é criado por lei, não é? O Estado tem o município tem a obrigação de fazê-lo. Mas houve interrupções. E eu trouxe também porque acredito, eu penso que, quer dizer, eu acho que foi uma grata surpresa a escolha do jornalista Magela para ser Cultifor, porque é uma pessoa que frequenta teatro, uma pessoa que tem mestrado em teatro, quer dizer, estou falando em teatro porque é nossa área, né? Eu acho que ele pode dar um salto qualitativo, quantitativo, assim, através da Secult4, com esse festival, entre outras coisas, porque eu lendo entrevista e a recomendação do prefeito eleito, o Roberto Cláudio, é que a cultura atinja várias áreas da cidade, principalmente público menos favorecido, que não tem acesso à cultura, e também põe a Fortaleza no circuito nacional. E acho que o festival é um vetor para isso também, de incluir várias camadas sociais da cidade e colocar a Fortaleza como vitrine, assim, mostrando o seu teatro para o Brasil, não só para os fortalezenses. É claro que é preciso que a gente daqui legitime esse festival, mas é bom que ele se torne conhecido, porque Fortaleza é uma cidade importante demais no cenário nacional para ter um festival pequeno e que sofra interrupções. Então trouxe assim por conta dessas homenagens que aconteceram na época, né? Por conta da importância do festival para o teatro, que vive um momento muito salutar, tem uma organização muito bacana hoje, vários grupos funcionando, vários grupos com sede, né? Começa a surgir um pensamento teatral em Fortaleza, começa a surgir, quer dizer, depois nesses últimos 10 anos, o que Fortaleza tem um teatro muito pujante, né? Teve um momento que eu vivi, que você sabe muito bem também, um momento quando nós tínhamos a federação, o saudoso Zé Carlos Matos, que tinha uma organização muito bacana, tinha um movimento teatral forte e organizado, que dialogava com o poder público, tanto municipal, estadual ou federal, de igual para igual. Depois isso caiu um pouco e eu acho que está na hora de retomar isso, esse diálogo forte e incisivo, né, de igual para igual, e que o poder público assuma definitivamente esse festival como uma coisa necessária, importante, significativa para as artes. Para a cidade. E para a cidade, né? Sobretudo porque é público, né? E sendo público, não pode ser, Piancó, um festival restrito a determinados nichos, a determinados locais. Exatamente. Nós precisamos, acho que estamos agora no século XXI, a ideia é descentralização. Claro, não tem sentido fortalecer um só centro, mas fortalecer redes, teias, não? Exatamente. Com conexões, não é? O Dragão do Mar em conexão com o Bom Jardim, com os Cucas, né? Com todos esses Cucas, esses centros de cultura e arte da Prefeitura Municipal de arte e cultura, de convivência, essa teia, né? Essa teia. E não só o centro, a Parada da Iracema, alguns guetos, alguns locais, né? Você imaginar que alguém vai sair do Ancuri, Ancuri não, porque Ancuri já é fora de Fortaleza, mas enfim, que alguém vai sair de um bairro... Do Parque São José, do Parque São José, para ir lá para o Jardim, para vir para cá, né? Sobretudo com um sistema de mobilidade urbana tão deficitário que nós temos. Mesmo que tivesse bom, mesmo que fosse ótimo, né? Mesmo que fosse excelente, mesmo que fosse fácil sair de um lugar para o outro, em distâncias tão grandes, tão longas, mesmo assim, é preciso que a gente tenha no seu bairro autonomia, né? Ter uma boa escola, ter um centro cultural, não é? Posto de saúde, tudo. Teatro funcionando. Né? Fortaleza é uma cidade, aqui da cidade do país, né? Em população. Pode mais se dar o luxo de ficar nessa coisa. Achar que fiz na Praia de Iracema, pronto, tá aí já está ótimo, já estou fazendo tudo. Tem que fazer na cidade, tem que fazer para a cidade, né? Fortaleza transcende a Praia de Iracema, né? Com todo o respeito, temos a Praia de Iracema, que aliás a Praia de Iracema já está sendo até, você não acha, Piancó, até, digamos, estrangulada. Poluída de tanta coisa, né? Tem que espalhar um pouco mais, né? Esse caldo aí. Porque senão fica uma cidade ali tumultuada naquele foco, não? Só ali. Só ali. Né?
E, sobretudo, para essa ideia de periferia, que hoje, quando você tem a ideia de periferia e de centro, já implica uma hierarquização, não é? Uma e um coisa privilégio separatista, né? Separatista. É. E Aqui nós é a temos periferia, dois, aqui é o assim, centro. Não. Quando você tem uma rede, uma teia, não existe periferia. Quando você tem um rizoma, não existe a ponta, e o acima e o abaixo. É uma teia, né? É uma teia. E o bacana disso é que a gente verifica, no caso do teatro, e deve ter em outras áreas também, em outras artes, em outras linguagens, né? Por exemplo, em teatro nós temos grupos maravilhosos que precisam ter essa troca. Eles já fazem essa troca. Tem grupo na Granja Portugal, Nós de Teatro, que é um grupo muito legal. O grupo do Expedito lá no Zé Valdo. Enfim, tem vários grupos na cidade, em bairros, que fazem esse trânsito centro e seus bairros, e precisa também dialogar, levar esses grupos daqui para dialogarem, fazer residência nessa troca, apresentações. Então Fortaleza tem toda a capacidade, todas as possibilidades. Fazer com que os artistas dialoguem. Conversem, né? Troquem experiências, né? Isso é possível. E o poder público, municipal no caso, né? Pode fazer um belo trabalho através da Secutfor com essa descentralização, com essa distribuição, né, de diálogos, de conversas, né, de troca de ideias entre toda a cidade. Os produtores, os criadores, né? Os criadores, quando eu digo produtores, os criadores, aqueles que produzem coisas, né? Quando eu ouço a palavra centro, eu já fico com urticária, já fico me coçando. Porque, é o centro cultural. Eu fico logo nervoso. Antigamente não, mas hoje fico. Porque eu acho que a palavra é decentro. Decentro? É decentro hoje. Porque parece que centro é alguma coisa... que traz para uma zona só. Para uma zona só, para o centro. Já cria uma ideia de hierarquia, de privilegiar determinado local e não de irradiação. Mas enfim, é um outro conceito com o qual a gente deve dialogar neste século XXI. E antes do objeto surpresa, que nós vamos trocar daqui, eu vou dar um a ele vai me dar outro. Não é? Um outro objeto. O último objeto, antes do surpresa, que o nosso dialogador de hoje, que é o ator de teatro e diretor de teatro, Fernando Pienco, me trouxe, é um livro, A Vida do Viajante, a saga de Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, eu tive a oportunidade, a honra, quer dizer, eu nasci no Crato, morando na Zé Carvalho, e lá tinha um cabra que eu digo, é o jeito da gente falar, o Manelito, que trazia o Luiz Gonzaga para se hospedar na casa dele. Então, quando a gente era menino, o Luiz Gonzaga chegava no Crato e ia para a casa do Manelito, que era na minha rua. Então, vi Luiz Gonzaga tocando na feira. E esse ano, em homenagem ao centenário, eu fiz uns projetos, né? Inclusive, pus agora a música do Luiz Gonzaga no alto de Natal, montado na Universidade Federal do Ceará, que foi apresentado agora dia 21, lá na Concha Acústica, e foi apresentado também no Centro Cultural Banco do Nordeste. Que música você colocou? A trilha era A Triste Partida, no primeiro momento em que Jesus, com o José com Maria procuravam uma hospedagem, ela grávida ainda, né? Pus Ó Eu aqui de novo, com a entrada de uma estrela que anuncia o nascimento de Jesus, o Jesus sertanejo, Crepúsculo sertanejo, e por fim terminava o Alto Natal com a Procissão, que é uma música de Gil, mas gravada pelo Luiz Gonzaga. Tudo na voz e com a sanfona de Luiz Gonzaga nesse Alto Natal. Ficou uma coisa muito bacana, apresentada, e todo mundo gostou. Bonito, né? Trazer essa ideia da saga de Cristo com a saga do nordestino. Uma triste partida, a música na sua íntegra, 8 minutos e pouco. Meu Deus, que é de nós, meu Deus, assim fala o pobre do seco nordeste. Eram os retirantes, e no final eles ficavam meio desesperados com a música tocando. Que linda essa ideia, Fernando. Foi muito bacana, foi muito bem recebido. E o Pedro Sampaio, ele tem um programa aqui na cidade, né? Se emocionou, falou no programa dele, ele estava lá. Enfim, várias pessoas gostaram. Quer dizer que o Luiz Gonzaga é uma referência da sua infância.
infância, da sua adolescência, infância. da sua casa, Da assim. da minha rua eu vi Luiz Gonzaga. Na verdade, Luiz Gonzaga, você sabe disso, esse livro conta muito bem dessa francesa, Dominique de Fruz, né? Ele fugiu do Exu para o Crato. No primeiro momento, para o Crato. Depois é que vem para Fortaleza para se engajar no exército. Mas e depois e volta no Crato e começa a aparecer no Crato também, na feira de amostra, chamado que hoje é Expocrato, né? Serviu o exército aqui também, né? Serviu, começou aqui depois foi para Juiz de Fora, para outras cidades. Esse livro eu trouxe também porque é muito interessante, é uma francesa que morou assim, que veio, a mãe dela estava no interior de Pernambuco e ela veio, e ela aos 2 anos, ela conta isso, brincando nos pés da mãe dela, ouvia a música do Luiz Gonzaga e dizia, é disso que eu gosto, a música dele. E a mãe dela escrevia para o marido, que estava na França, dizendo que era o maior sucesso do momento, era a música do Luiz Gonzaga, que era um misto assim, de alegria e de melancolia, né? Porque as músicas do Gonzaga cantam a tristeza também no Nordeste, apesar de cantar e contar a história alegre, né? Da dança, dos fogueiros e tal, né? Então ela em 86, ela escreve para o Luiz Gonzaga, querendo fazer uma biografia completa dele. E ele demora a responder, porque as cartas demoravam naquela época, né? E daí depois ele aceita e convida a Dominique, ela vem para se instalar lá no Parque Asa Branca e acompanhou o Gonzaga por vários shows, apresentações para onde ele ia. E ela conta muitos detalhes importantes da vida de Luiz Gonzaga, né? Muito interessante. Eu quis fazer também, por isso que eu trouxe esse livro é da nossa amiga em comum, a Dani de Jade, né? Ah, Dani de Jade? Que agora vai ser, já secretária de Cultura do Crato. Eu acredito que vai fazer um belíssimo trabalho na nossa cidade, né? Pois bem, e ela me prestou esse livro porque eu fiz um roteiro de uma peça que juntava o que você perito nisso, né? Perito nele, o Nelson Rodrigues com Luiz Gonzaga. Eles visitando, é uma ideia que eu vou desenvolver ainda, porque é atemporal esses dois. Os dois pernambucanos. Né? 2 pernambucanos, um do Exu, outro do Recife, né? Que saíram e têm uma vida muito parecida, passaram assim muita dificuldade, pessoais, amorosas, afetivas, financeiras, né? Profissionais, e se impuseram assim, e hoje são pessoas importantíssimas na cultura brasileira e universal, né? O Nelson é reconhecido como Gonzaga também, é celebrado em várias partes do mundo, não só no Brasil, e todos os dois fizeram o centenário deles agora, né? E eu juntei como o Lua, que era o apelido do Luiz Gonzaga, e o Anjo Pornográfico visitando o Cariri, né? Uma coisa assim. Que bonito, parece coisa de cordel, né? Exatamente. A visita do Anjo Pornográfico e do Lua e o Anjo Pornográfico, Lua e o Anjo Pornográfico passaram por aqui. Passaram por aí, na feira do Crato. Porque apesar do Nelson nunca ter ido no Cariri, mas o Crato, na minha infância, tinha uma coisa muito rodriguiana, assim, dos casais que tinham as concubinas, o bancário que saía ao meio-dia do bancário para visitar a Glorinha, que era um grande cabaré da época, né? Era uma coisa muito Nelson Rodrigues. E o próprio Luiz Gonzaga também tocou, como profissional de sanfona no Rio de Janeiro, no Mangue, na zona de prostituição. Né? Eles têm algumas similaridades na sua vida, né? E aí você está escrevendo isso? Eu fiz agora, terminamos um curso de teatro, né, lá da Vila das Artes, as Conexões Contemporâneas. E teve um dos módulos que era de direção e ele pedia um roteiro para a possível montagem. Então, para ele analisar, o diretor, o professor do curso, né? E aí eu escrevi isso e foi bastante bem recebido, ele elogiou, bacana esse encontro, essa ideia, e eu pretendo desenvolvê-la. Né? Inusitada essa ideia, muito inusitado esse encontro, não? Encontro entre o Anjo e o Lua. Entre o Anjo e o Lua. O Anjo Pornográfico, Nelson Rodrigues, e o Lua, que é o Luiz Gonzaga, que tinha esse apelido de Lua, né? Outra coisa linda de você que eu acho, Fernando, é que você, veja, você é um homem que tem 35 anos, mais ou menos, de teatro, né? De teatro? De atividade cultural. De atividade cultural, né? Você, inclusive, trabalhou com o nosso Antunes Filho. Trabalhei com o Antunes Filho, nos tornamos amigos lá em São Paulo, no Centro de Pesquisa Teatral. Do Sesc? Do Sesc Consolação. Foi um trabalho muito bacana, eu fiz uma seleção, todo ano tem uma seleção
para 300 pessoas. Para atores? Atores, atores, atrizes. E aí eu fui selecionado num certo ano aí. E passei, tive contato, é um processo muito bacana. Quanto tempo você ficou lá no Centro Eu fiquei quase um ano, né? Foi no tempo que tive o prazer de conhecer, de contracenar assim, nos exercícios, nos ensaios, com o Raul Cortez, quando da montagem de A Hora e a Vez de Augusto Matraga, foi nesse período aí. Mas você não participou? Não participei da montagem. Participou do processo? Participei de todo o processo, né? Aí eu estava no Rio de Janeiro, depois fui para São Paulo, e daí quando eu estava com a peça Os Smurfs, estava em cartaz lá no Rio de Janeiro, fomos para São Paulo e daí eu fiz essa seleção. Mas aí por outras questões eu voltei para o Ceará na época, né? Mas o que eu ia dizer é que, fazendo esse preâmbulo da sua vida, inclusive no Rio e em São Paulo, e da minha admiração, entre outras coisas, em relação a você, é pelo fato de você, mesmo sendo esse homem de 35 anos de teatro, você você continuar sempre estudando, entende? Você não tem esses pesos de, não vou fazer, você faz os testes, você acaba de fazer um curso, as escolas, acaba de fazer um curso agora na Vila das Artes, entende? Eu me lembro que quando você fez o colégio de direção, que é um centro de formação para diretores, você já era diretor, já era um homem de teatro, né? De militância, inclusive política no teatro. E, no entanto, você se dispõe ali a ficar junto com os mais jovens, às vezes com os neófitos mesmo, aquelas pessoas muito novatas. Eu acho muito bom. E você entra no jogo e vai e continua como se fosse eu sou um eterno aprendiz, Ricardo. Como se fosse, não, nós todos somos eternos aprendizes, né? Mas você tem esse despojamento, esse desprendimento, como se fosse assim um cara que nunca tivesse feito teatro nenhum. E, no entanto, tem uma bagagem, entende? Acho bacana isso, acho bonito isso. Eu gosto de aprender, gosto desse contato com pessoas mais novas, com pessoas mais velhas do que eu, mais velhas de idade, mais velhas de profissão, né? Para essa troca, isso é muito bacana, né? Isso a gente evolui, a gente aprende, né? Porque esse verbo aprender é bom. É bom, é preciso aprender. O que a gente não sabe é bem maior do que aquilo que a gente sabe, óbvio, né? Muito. A gente está aqui o tempo todo para ir aprendendo. Como dizia Valdemar Garcia, só se faz no gerúndio. A gente só se faz no gerúndio, fazendo, indo. Mas olha, meu encontro agora é com o objeto surpresa do nosso dialogador de hoje, que é o ator de teatro, diretor de teatro, produtor cultural, o nosso Fernando Piancó. Fernando, entreguei à produção o meu objeto surpresa para você. Você também entregou ao Deusjolino Lucas, o nosso apoio, né? Nosso apoiador de produção, o seu objeto surpresa. Cadê? Eu quero que você abra aqui. Vou ver o que ele me trouxe. Está aqui o meu. Não abra agora o meu não, deixa para o final. Vamos ver o que Fernando Piancó me trouxe. Não vou nem olhar. Mexer assim com a mão. Opa, um cálice. É um cálice. É um cálice, sim. É um cálice. É um cálice de estanho. Um cálice de estanho. Eu trouxe esse cálice, ele participou de algumas atividades teatrais, é um cálice feito lá em Minas Gerais, ele tem umas marcas aí, né? Que... não sei se dá para ver. Aqui, Minas Gerais, MG. MG, tem esse X, que é como se fosse uma coisa da procedência, como tem vinho, né? Que ele é puro, ou quase totalmente puro, 95% de estanho, né? E a primeira letra é do fabricante, eu acho que é FL, né? E Minas Gerais, MG, Minas Gerais. Então, isso é lá de São João del Rei. E esse cálice, eu trouxe, Ricardo, porque eu gosto, eu vejo você também como uma pessoa que gosta de celebrar. Eu gosto de celebrar a vida, celebrar os encontros, as despedidas, eu gosto de celebrar um bom dia, eu vou celebrar com certeza esse nosso encontro, esse nosso diálogo aqui. Eu adoro vinho, adoro cerveja, então tomarei cerveja, isso é para vinho. Então você trouxe para celebrar o nosso encontro. Para a gente celebrar o nosso encontro. Pena que seja surpresa e a gente não ter providenciado, né? Mas vamos tomar água? Vamos tomar água, vamos brindar. Tá limpinho, tá ótimo. Vamos tomar água. Vamos brindar esse encontro. Saúde e felicidade. O encontro no diálogo com o nosso Fernando Piancó, a quem passarei agora o objeto surpresa. Lindo. É preciso celebrar a vida. É preciso celebrar. Sim.
embriagar-se de paixão, de curiosidade. Isso aí. Projetos. Ah! Olha só. Olha o que é que eu trouxe. Uma pasta, aí você abre, tem escrito projetos. Aí você abre a pasta, tem uma caneta também. E na pasta o que, é que tem? A pasta escrito projetos, tem o quê? Folha em branco. Para fazer com que ele reflita sobre isso. Criação O que de é projetos, né? Eu acho que é... O que eu pautei? O que eu pautei para você falar? Né? O que é que você faltou? Bom, isso tem a ver, eu acho bacana essa ideia de trazer uma pasta de projetos e em branco, né? Porque isso, quer dizer, hoje nós estamos a 28, 29, 30, sei lá, final de ano de 2012, né? E daí é uma sugestão para a criação de inúmeros projetos e sonhos que venham para cá e que se realizem. Isso! Né? Que se Eu vou realizem. colocar aqui na mesa. Quais são os projetos? Como é que o Piancó vai preencher esses espaços vazios? Que novas ideias? Como é que ele vê o futuro? Enfim, é isso. Eu trouxe o futuro. O que você pensa, os projetos? O que você está pensando em fazer? Ou como você lida com os espaços em brancos, com as ideias, com o que virá, com o porvir, com o devir? O futuro parece branco, né? Futuro para a gente escrever, né? São páginas em branco para a gente escrever, para a gente pensar, sonhar, realizar, né? Eu sempre, como qualquer pessoa sonhadora que nem eu, né? Tem que ter ideias, né? E eu tenho várias ideias aí para fazer, para realizar durante esse ano 2013, que eu acho que é um ano promissor. Eu acho que nós estamos num processo de mudança, o mundo não acabou, então 2013 acho que vai chegar com muita força, com muita vontade de que as pessoas realizem coisas para construir mais e mais um mundo melhor para todas as pessoas, né? Eu acho que 2013 é um ano muito propício para coisas boas, para a felicidade, para a paz, para o amor e para a arte. Para a celebração. Obrigado. Agradeço a presença do nosso dialogador de hoje, o produtor cultural e ator de teatro, Fernando Piancó. Diante do futuro, o espaço vazio, para a gente, em novos diálogos por aí, se encontrar na próxima semana e no próximo ano.